Aqui eu tenho uma curva que é chamada de curva de elasticidade e plasticidade, certo? Então eu tenho o que? A tensão, a força que você aplicou em função da deformação. Essa curva ela tem vários pontos importantes. O primeiro que é o comportamento elástico, até o ponto A. Você vai aplicando uma tensão, o corpo vai sofrendo uma deformação, até 1% dessa deformação é o limite elástico do corpo. A partir desse ponto, é, você perde a característica de proporcionalidade. Né? Se você continuar aplicando tensão no corpo, ele vai seguir num comportamento até o ponto B, mas você não tem mais o limite de proporcionalidade proposto pela lei de Hooke, né? Que você tem uma constante, um parâmetro constante que relaciona a tensão com a sua deformação. A partir daqui ele segue esse crescimento, continua você aplicando a tensão de A até B, mas o limite de comportamento elástico já não existe mais. Aqui é o limite de proporcionalidade. Até chegar em B é o limite elástico, ou seja, o ponto de ruptura. Se você pega uma borracha e entorta ela e continua entortando, vai chegar uma hora que ela vai se romper. Pode até ser que o corpo não se rompa de B para C, mas o que é que ocorre? Ele não volta mais ao normal. Então, até aqui é o limite elástico, até aqui ele pode voltar, né, até que é o limite elástico, aqui é o limite de proporcionalidade, a lei de Hooke, aqui é o limite elástico, ele se deforma, ainda consegue recuperar sua deformação, mas a partir do ponto B por C, se você continuar aplicando a tensão e a deformação ocorrendo, você não tem mais o retorno do corpo, você deformou o corpo para sempre. Então, se você pegar um plástico, um fio e puxar ele, passou desse ponto B, ele continua se deformando, mas quando você cessar, você não volta mais. Por exemplo, se você cessar a tensão vai a zero e o corpo continua deformado, não tem mais como você voltar ao normal. Ele fica deformado para sempre, permanentemente. Se você continua nessa curva de deformação plástica, você chega ao ponto de ruptura, né? Que é a hora que você quebra o seu material, né? Você parte, transforma ele em duas partes, tá certo? Então, essa curva é uma curva básica para quase todos os materiais, ele tem esses pontos, comportamento plástico, deformação permanente, ponto de fratura. O que eu chamo a atenção é que tudo que vocês vão estudar em termos de lei de Hooke, que é proposto aqui, é o comportamento daqui até o ponto A. Então, quando a gente estudar oscilador harmônico ou a lei de Hooke, força de mola igual a Kx, você está exatamente nesse limite até o ponto A. É por isso que esses modelos de massa-mola são tão importantes para explicar materiais, né, comportamentos de materiais em baixas deformações, porque ele contempla essa região aqui. Até aqui o ponto B e também esses limites, só que você inclui termos não lineares. Você deixa de ser linear, ou seja, de valer a regra de proporcionalidade, mas continua valendo um limite elástico, desde que você inclua termos não lineares. Esse comportamento continua. Agora, a partir daqui, do ponto B, aí você perde de fato essa ideia de que a coisa é elástica, que você vai puxar e ela vai voltar ao seu tamanho original, tá certo? Você deforma de vez a sua amostra. E para finalizar esse capítulo, eu falo um pouco dessa curva, que é uma curva muito comum, que é tensão contra deformação. Essas curvas, ela apresentam, vamos dizer, você aplica uma tensão, o corpo vai se deformando. Quando você recua na tensão, a curva não segue a mesma linha. Ocorre o que a gente chama de histerese. Essa curva é como se o material tivesse uma memória e ele perde a memória no retorno, entendeu? Ele não volta pela mesma curva. Ele até volta à sua condição original, mas ele não segue a mesma linha à medida que você vai tirando. Isso é típico de comportamento viscoelástico, né? Você puxa o material, ele aplica uma tensão, ele deforma, mas quando você retorna, ele tem uma memória do que tinha antes, da deformação anterior, e ele vem por outro caminho, perdendo a memória até atingir o ponto inicial. Essa curva de esterese ela é muito comum em biologia, no caso no pulmão, né, do pulmão dos mamíferos, tá certo? E em sistemas magnéticos. Né? No pulmão da gente, quando a gente puxa a nossa curva
de estender o pulmão, encher de ar e voltar, não é a mesma curva. Você tem uma que a gente chama de esterese. A curva de deformação do pulmão não vai e volta em cima da mesma linha, ela vai e volta por uma linha diferente por conta desse comportamento de viscoelástico de algumas fibras que compõem o nosso tecido pulmonar. Tá certo? Então, esse comportamento é observado no pulmão. E também, se você pega uma amostra magnética, aplica um campo magnético numa amostra, ela vai se magnetizando. Quando você reduz o campo magnético, o corpo, a magnetização não volta pela mesma curva. Ele tem uma lembrança, tem uns domínios magnéticos, esses domínios vão se desfazendo e a curva apresenta o que a gente chama de esterese. Então, quando você estudar o magnetismo, você vai ver esse comportamento de uma curva parecida com essa, você verá que é campo magnético contra magnetização, e você vai ver que ele tem uma curva parecida, como também, se vocês virem trabalho sobre pulmão, elasticidade do tecido pulmonar, vocês vão ver que essas curvas aparecem, tem essa cara, que é uma curva chamada esterese, né? Ela está presente em vários tipos de sistema. Então eu encerro por aqui. Eu acho que esse capítulo, como ele é muito sucinto, né, só tem esses pontos cruciais, ele você pode dar por encerrado e aí é resolver exercício. Mas exercícios são simples, né? Tudo baseado em coisas que a gente já estudou, tá certo? Então eu vou ficar por aqui. Até uma próxima aula.